Bom dia a todos. É bom estar com vocês nesta manhã. Espero que vocês pensem o mesmo. Foi bom estar comigo no fim da mensagem. Como já foi dito aqui, hoje é o Domingo de Ramos, ou aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos, e é sobre isso um pouco que eu vou falar, não é? Basicamente é uma história, um acontecimento muito conhecido, que é recordado quase todos os anos, por esta altura, não é? Foi o que é retratado é a altura em que o Senhor Jesus caminha em direção a Jerusalém e é aclamado pelo povo, o povo em euforia, cantando hossanas, declarando que ele era o rei, que vinha no nome do Senhor. E era um momento importante, não era uma ida a Jerusalém como costumava ser antes, ainda que sempre que Jesus ia a Jerusalém era desafiante, está bem? Jerusalém era digamos, a parte do ministério de Jesus de confronto. Quando ele queria paz, ele ia para a Galileia. Jerusalém era sempre muito difícil, era onde estava o centro religioso, onde estava a maior oposição à sua pessoa. E Jesus estava a caminhar, sabemos nós, para a última semana da sua vida, aqui na Terra, e era um tempo desafiador. E tudo começa, aquilo que eu irei falar, tudo começa nessa madrugada de domingo, quando Jesus estava a caminhar em direção a Jerusalém, e nesse trajeto ele para por um momento, fala com 2 discípulos e diz: olha, id a uma aldeia próxima, ireis lá realizar uma missão especial. E a Bíblia registra esse evento com estas palavras que estão aqui. Quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém e estavam perto da cidade de Bet-Fagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até à vila. Logo ao entrar, disse ele: vocês verão uma jumenta amarrada ali com a sua cria ao lado. Desamarrem as 2 e tragam para cá. E se alguém perguntar o que estão a fazer, digam apenas: o mestre precisa deles. Não haverá dificuldade. E isto foi feito para cumprir a antiga profecia. Digam a Jerusalém que o seu rei vem, e ela montado humildemente num jumentinho. E os 2 discípulos fizeram como Jesus disse. Trouxeram os animais e puseram as suas roupas em cima do jumentinho para que ele montasse. Alguns da multidão punham os seus casacos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam diante dele. E então o povo seguia à frente e acompanhava por trás, gritando: Deus abençoe o filho do rei Davi. Louvem a Deus, o homem de Deus está aqui. Abençoa o Senhor. Obrigado. Abençoa o Senhor. E toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Oremos. Senhor, nesta manhã, louvamos por a tua palavra, por este relato que nos faz entender a tua entrada, a forma como tu chegaste para enfrentar a última semana da tua vida, Senhor. A forma como tudo aconteceu, toda a agitação, toda a apoteose, todo o envolvimento, as emoções, Senhor, daquele povo que gritava Hossana, Hossana, mas que nós sabemos que a grande maioria dele era o mesmo que a seguir gritava crucifica, ou crucifica. Senhor, tu estavas a entrar por uma semana difícil e todo o entorno emocional e tudo aquilo que estava envolto, Senhor, é realmente algo que nos faz pensar acerca do teu reino e da forma como tu chegaste até nós. Senhor, peço que possas abençoar as nossas vidas nesta manhã e, Senhor, possamos meditar na tua palavra, aprender algumas lições ou refletir sobre as mesmas. E que tu, acima de tudo, possas ser glorificado, Senhor. Glorificado nas nossas vidas, através da tua palavra, edificando-nos, Senhor, para viver aquilo que tu queres que nós sejamos. Abençoa-nos nesta manhã, no nome de Jesus, e para a tua glória e honra. Amém. Então, este é o tal evento que chamamos Domingo de Ramos, que a maior parte das igrejas cristãs estão a celebrar neste domingo. E o que acabamos de ler foi um momento de grande celebração. Alegria, multidões, cânticos, pessoas a estender as suas roupas pelo chão,
a gritar glórias, glórias ao Filho de Deus, glórias ao Homem de Deus, glórias àquele que vem. Ramos de palmeira ou de outras árvores a ser cortados, a ser um tapete, não é? Não sei se vocês já viram algumas procissões que se fazem aqui em Portugal com tapetes. Eu uma vez fiquei na Póvoa, quando eu estava a trabalhar lá com uma igreja, fiquei parvo, fiquei assombrado, e acho que aqui em Gondomar também fazem um, com a quantidade de coisas que põem para passar aqueles cortejos. Então, não sei se vocês já assistiram a alguma coisa dessa, mas imagina que era uma coisa muito maior. Porquê? Porque o povo vinha para a festa da Páscoa e normalmente os judeus vinham de todo lado, porque era a festa central, ou seja, a maior festa que podia haver no judaísmo. Então havia multidões de vários lugares, os judeus estavam espalhados, e era um ambiente de frenesim, de agitação, de festa, e todos ali a cantar glórias e glórias. E eu gostava de pensar deste evento algumas verdades que nos mostram a natureza do reino de Deus e o tipo de reino que Jesus tinha. E quando pensamos nesta entrada triunfal e nesta festa da multidão, nesses ramos, nós, normalmente, quando eu estava a pensar que eu podia partilhar com vocês, normalmente focamos nessas questões, não é? No coração do povo, que louva e a seguir trai, não é? Na própria pessoa de Jesus, que é a figura central deste acontecimento e é, digamos, a apoteose de tudo o que está a acontecer. Mas eu hoje não queria focar nem na multidão, naqueles que louvavam e a seguir diziam crucificam-se, nem mesmo no próprio Jesus, embora ele esteja envolvido em toda a mensagem, mas queria focar-me numa personagem desta história que normalmente nós não ligamos muito, que é esta. Eu sei que vocês estão-se a rir, mas na realidade, eu já imaginava, o pessoal quando vir o jumentinho vai se rir. Ele também está-se a rir, não é? Porquê? Porque eu acho que nós podemos tirar lições, de alguma forma, da humildade e da honra que teve este ser em carregar o Rei dos Reis na sua entrada triunfal para a cidade de Jerusalém. E eu gostaria que nós, através desta história e destes acontecimentos, pudéssemos aprender algumas coisas com este jumentinho, porque até com burro se pode aprender. Espero que ninguém pense que eu estou a chamar burro, está bem? E que depois fique zangado comigo, que uma vez usei em Leça uma ilustração de uma vaca e depois uma senhora deixou de ir à igreja porque achava que eu o tinha chamado de vaca. Não estou a chamar ninguém burro, nem nada, está bem? Eu só acho que nós podemos aprender com tudo. Com tudo. Aliás, Deus usou uma mula para falar a um homem de Deus, não é? Portanto, Deus pode usar e nós podemos aprender com tudo o que está. E o título que eu pensei para este sermão era mais ou menos isto: a escolha do improvável. Um jumentinho para Jesus. E, na verdade, este jumentinho foi escolhido e foi o cumprimento, como a própria palavra diz, um cumprimento profético que nos revela essa soberania de Deus em todas as coisas. Nós vemos neste episódio que Jesus manda buscar o jumentinho, e isto não é apenas um ato logístico, ou seja, Jesus entrou dezenas, não sei quantas vezes em Jerusalém e nunca entrou montado em nenhum ser, nunca entrou desta forma, ou seja, ele não precisava daquele jumentinho para entrar logisticamente, mas era o cumprimento de uma profecia que Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, tinha dito. Ele tinha dito que havia uma profecia que o rei que é humilde irá entrar montado num jumentinho. Então é o cumprimento de uma profecia. Este jumentinho está a ser instrumento do cumprimento de uma profecia, tornando-se realidade naquele dia, mostrando-nos que os planos de Deus cumprem-se sempre de maneira perfeita e intencional. E algumas coisas que nós podemos ver neste texto é que há uma contraposição entre o poder humano e a humildade divina. Esta é uma primeira lição que eu tiro. Jamais um rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Os reis entrariam com o símbolo do poder militar, talvez no cavalo, num garanhão potente, impressionante. Eu hoje, quando ia buscar a minha esposa para vir para a igreja, passámos por dois homens a montar cavalo. Não é? E a minha esposa disse: olha que bonito, parece Málaga, porque na terra dela, às vezes, lá no centro, andam pessoas com... usa-se muito isso lá. E o cavalo é sempre um animal imponente, bonito, não é?
Se for um lusitano, se for um andaluz, ou se for esses cavalos, não é? Um árabe também, elegantes, bonitos. Esse era o símbolo do poder militar, da força, da conquista. Ao escolher o jumentinho, um animal considerado humilde, pacífico e de pouca importância, Jesus está a inverter, e Deus já tinha falado sobre isso, estava a inverter as expectativas humanas. Isto anuncia que Jesus não vinha para impor o seu poder pela força, mas sim para estabelecer um reino de paz, um reino de humildade, um reino de amor, um reino de justiça. E isso é uma lição importante, é que Deus não veio para arrebatar com poder, nem para se intrometer com poder, na medida da força bruta, mas sim para vir com uma mensagem de paz, de justiça, com capacidade de transformar as vidas, através do seu amor, da sua compaixão, e não através do impor, da força. Esta era a mensagem do Senhor. Portanto, o jumentinho é um símbolo dos improváveis chamados. Ele é descrito neste texto de que aquele que estava atado e que nunca jamais fora montado. Isto é carregado de significado. Tratava-se de um animal que, à primeira vista, não parecia ser candidato a ter condições para carregar um rei. Ou alguém de grande importância. Ou seja, ele nunca jamais tinha sido montado, ele estava ali ao lado da sua mãe, provavelmente ainda muito dependente do laço familiar, atado naquele lugar. E aos olhos de qualquer ser humano ele não tinha condições, provavelmente. Às vezes, pensando em nós, lá está, vamos aprender com um jumentinho. Às vezes, pensando em mim mesmo, ou pensando em nós sentimos-nos também presos às nossas rotinas. Insignificantes aos olhos daqueles que estão à nossa volta e aos nossos próprios olhos. Achamos que a nossa vida nunca vai poder ser usada por Deus porque nós não temos significado. Somos improváveis. E nós achamos que Deus não tem grande coisa para a nossa vida. Contudo, aprendemos que Deus não escolhe apenas aqueles que se destacam pela sua inteligência e capacidade ou condições humanas. Deus tem prazer em chamar os improváveis. Aqueles que o mundo não escolheria, porque aqueles que Deus escolhe, às vezes é loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Aqueles que estão esquecidos e talvez tu te sintas esquecido. E se calhar Deus está-te a chamar e tu continuas amarrado à tua rotina porque achas que não podes ser nunca usado para carregar a glória de Deus com a tua vida. Deus chama os improváveis, às vezes os esquecidos, às vezes aqueles que não estão amarrados às suas rotinas, aos seus paradigmas, à sua mente fechada. Mas Deus sempre chama pessoas que carregam dentro de si um potencial inesperado. Alguém pode ser usado se tiver a atitude certa para ser usada. Algumas aplicações pessoais. Primeiro, reconhece o potencial escondido em ti. A narrativa deste jumentinho pode ser um espelho para as nossas próprias vidas. Quantas vezes nos sentimos presos em circunstâncias que nós dizemos assim, parece que a minha vida não tem propósito. Não sei muito bem o que é que Deus quer que eu faça. Estou aqui preso, sem sentido no meu viver cristão. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, vê além das tuas limitações e rotinas diárias. Deus olha para nós, como seus filhos, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele salvou, aqueles a quem Ele já deu o Espírito Santo, com uma potencialidade tremenda para sair da sua rotina diária e ser usado por Deus para carregar a sua glória por onde quer que vá. Nós podemos e somos chamados a isso. Ele conhece o teu potencial mesmo quando tu duvidas de ti mesmo. Por isso não duvides de ti mesmo. Imagina um instrumento musical na Segunda Guerra Mundial, depois da guerra ficou guardado e esquecido por anos. Um instrumento que foi feito para produzir sons belos, harmoniosos. Apenas aguardava o momento em que poderia ser tocado por um grande músico. Quando enfim um músico chega até ele e começa a tocar, ele é usado e tem a oportunidade de expressar toda a sua melodia, revelando o seu verdadeiro propósito. Tu és um músico de Deus, tu és um potencial de Deus para seres usado. A nossa vida é assim, às vezes nós sentimos-nos estagnados,
esquecidos, amarrados, mas no tempo certo, determinado por Deus, cumprindo a sua vontade, na sua soberania, como aconteceu com este burrinho, nós somos chamados a tocar a sinfonia para a qual somos feitos e apresentar ao mundo Jesus Cristo através do nosso viver. Tu tens potencial. Eu tenho potencial. Nós temos potencial. A humildade como característica do reino de Deus. Jesus, ao escolher este jumentinho, ensina que os valores do reino são radicalmente diferentes dos padrões humanos. A vida do servo de Deus manifesta-se na humildade e no serviço. Deus diz que nós fomos chamados para servir e para nos colocar ao dispor do uso de Deus para impactar outras vidas. E por vezes Deus escolhe os insignificantes. Não somos definidos pelos nossos títulos ou status sociais, mas pelo chamado divino. Quero reforçar que Deus tem um plano específico para a vida de cada um daqueles que está aqui e que o conhece como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Se calhar o mundo olha para ti e acha que tu és uma pessoa comum. Como se diz em inglês, eu sou muito bom em inglês, está bem? Vocês vão já perceber. Ordinary people. É assim, ó João? És bom nisto. Até parece, eu às vezes, quando escutava essa palavra, dizer, este homem está-me a chamar ordinário. Mas ordinário, no sentido da expressão da palavra, é uma pessoa comum. Ok? Não é uma pessoa mal educada. Uma pessoa comum. E talvez tu te sintas uma pessoa comum. E és uma pessoa comum. Mas Deus te chama para realizar coisas extraordinárias quando tu te colocas na sua mão. Por isso, é importante estar pronto para o chamado. E isso é uma atitude, uma disponibilidade interna para ser usado por Deus para os seus propósitos. Tu és convidado a ficar atento e disposto para quando Deus te chamar, reconhecer que por mais modesta que possa parecer a tua vida e por mais comum que tu possas parecer, Deus te está a chamar porque tem um propósito maior para a tua vida. Não te mantenhas atado, disponibiliza-te e deixa-te usar. A segunda coisa que eu gostava de falar é que este jumentinho não se rebelou. Ele era simpático. E há uma obediência inesperada daquele que é inexperiente. Porque ele jamais tinha sido montado. Ele era um animal, por assim dizer, com potencialidade para ser um rebelde. Experimentem montar um animal que nunca foi montado para ver como é que ele vai reagir. Quando observamos este animal que foi escolhido para servir para montar o Filho de Deus, notamos algo surpreendente. Apesar de nunca ter sido montado, não há qualquer descrição de que ele oferecesse resistência. Mais uma lição que nós podemos aprender com este jumentinho. Quando Deus quer usar a tua vida, quer que tu o carregues, quer usar-te na igreja, fora da igreja, no teu trabalho, em qualquer lugar, e te faz um chamado e um convite para te deixares usar, e tu te sentes inexperiente, sem treino, para lidar com as circunstâncias e carregar Jesus no meio dessa multidão, o que é que tu sentes? Resistes? Tens medo? És rebelde? Tapas os ouvidos? Ou estás disponível para ser usado? Este jumentinho aceitou o chamado, o uso sem protestar. Não vemos qualquer ação de rebeldia da parte dele. Ele teve uma obediência pura e sincera. E isto mesmo em circunstâncias no meio do caos. Podem imaginar o cenário daquele dia à festa. Um jumentinho, um animal que nunca foi montado, de repente é montado pela primeira vez e de repente vê-se no meio de, sei lá, milhares de pessoas, provavelmente, a gritar. Ele estava lá na sua vidinha sossegadinho, com a sua mãezinha a ser bem cuidado, e de repente vê-se no meio de uma coisa totalmente nova, diferente. Podemos imaginar a pressão dele, dos ruídos, dos aplausos, da cantoria, mas mesmo assim parece que ele ficou calmo e deixou-se usar. Deixou que Jesus o montasse e caminhou submisso e calmo. Mesmo no meio do barulho e da incerteza das multidões, há sempre um caminho de tranquilidade quando nós decidimos colocar-nos ao serviço de Deus e obedecer. Eu não conheço o teu mundo, conheço o meu, e o meu às vezes está de pernas para o ar.
um verdadeiro caos. Mas eu sei que quando Jesus está comigo, eu posso caminhar em paz, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Porque Jesus está comigo, porque Ele é o meu pastor, porque Ele está presente na minha vida. Então esta postura é uma lição poderosa. Mesmo no meio do caos do mundo, deixa-te levar por Jesus e ser usado por Ele. Deus capacita sempre os que aceitam o seu chamado. Quando nos colocamos à disposição, Ele equipa-nos com tudo o que precisamos. Não é? Eu uma vez li, eu ainda era bastante novo na fé, então eu achava que havia um versículo que dizia: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu achava que isso estava na Bíblia. Vocês já encontraram? Mas está lá. Não está aí com essas palavras. Mas esse conceito está lá. Deus capacita aqueles que são escolhidos. Poderia bem estar lá, não está, mas está o conceito. Eu achava que estava mesmo lá escrito. E uma vez andei à procura desse versículo. Foi uma maneira de ler a Bíblia toda. Não o encontrei. No entanto, Deus nos capacita. Ou seja, Ele nos chama e nos capacita. Porque nada dependia daquele bobinho. Mas sim da presença de Deus. De tudo o que estava preparado. De tudo o que estava de uma maneira soberana já preparado. E profetizado até. Precisamos recordar que o Senhor nos vai acompanhar em cada passo. No meio do caos. Mesmo quando nós não temos experiência. Não tenhas medo de te colocar nas mãos de Deus. Quando Ele te desafia a fazer algo novo para Ele. A ser usado por Deus no ministério, a ser usado por Deus de alguma forma em algum lugar. Porque Ele é que te vai capacitar. Porque Ele está contigo e vive em ti. Aplicação pessoal. Primeiro, aceita o chamado de Deus mesmo com medo. Às vezes somos surpreendidos por oportunidades que nos tiram da nossa zona de conforto, do nosso sossego, da nossa paz. Às vezes o pastor desafia-nos a fazer coisas e nós ficamos assustados. Às vezes dizemos, ninguém nos desafia a fazer nada, e depois somos desafiados e temos medo. Seja uma oportunidade para tu sair da tua zona de confronto, um novo projeto na igreja, uma mudança no trabalho, um desafio pessoal da tua vida, que a inexperiência e o medo do caos não te possa paralisar. O Senhor está contigo em cada passo e que tu possas deixar-te guiar e ser fortalecido no teu caminhar. Confia na capacitação divina. É Deus quem nos chama, é Ele quem nos capacita. Por isso, confia que Deus te vai capacitar se Ele te chama. E a terceira coisa, supera a resistência natural. Normalmente nós temos hesitação e sentimos-nos assustados quando temos que enfrentar o desconhecido. Muitas vezes isso é fruto de inseguranças próprias do ser humano. Porém, a mesma hesitação pode transformar-se numa oportunidade de crescimento espiritual. Quando Deus te está a chamar, quando és desafiado a fazer alguma coisa nova na tua vida, mesmo por inexperiente que tu sejas, supera essa resistência natural de te retrair. Obedece, entrega-te, escolhe o chamado divino. E mesmo no meio dessas dúvidas, inseguranças e medos, tu vais aprender que Jesus te vai levar muito além da tua própria força e capacidade. Quando eu estava no centro de recuperação, a lidar com pessoas bem mais... Eu era muito jovem quando fui para lá, e aos 23 anos fui desafiado a ser responsável por uma comunidade mais ou menos com 40 homens em recuperação de drogas. E muitos deles já tinham passado por cadeia, e muitos deles eram pessoas... E eu, português, em Espanha, já é mau ser português em Espanha, acreditem, no meio de pessoas assim. E depois fui desafiado a ser treinado para ficar a liderar essa comunidade. E eu disse, eu não sou capaz. A pessoa que me discipulou, que era o Ángel Moelas, dizia, eu não sou capaz. Como é que eu, com 23 anos, vou ficar a liderar uma comunidade com homens de 50, alguns 40, que já passaram, têm quase o dobro da minha vida? E ele disse, Ismael, não vais ser tu que vais dirigir isto, vai ser Deus, tu vais ver. E a verdade é que depois de eu assumir aquilo, ao fim de algum tempo, eu percebi que era Deus quem estava a levar a carga, não era eu. Por isso, não tenhas medo de desafios novos. Se sentes que Deus te está a chamar, se és desafiado, tu vais descobrir forças onde não sabias que as possuías.
Porque é Deus quem te vai dar essa força e esse poder através do Espírito Santo. Terceira coisa. Um jumentinho que poderia ter-se enganado. E esta é uma lição muito importante que nós podemos aprender com ele, que é a tentação do ego e da vaidade. Agora tu imaginas, aquele animal naquele sítio sossegadinho, bem cuidado, gordinho, assim, tipo eu quase, não é? Gordinho, bem bonitinho, e de repente é retirado daquela comodidade, vai com Jesus, o Rei dos Reis, vai entrar. Se ele podia ter sentido medo e ficar assustado com a multidão, ele também podia ter dito: epá, grande festa que estão a fazer para mim. Não é? Entrar ali, tipo, vocês conhecem aquele bolo do shake? Não é? Sempre muito simpático ali, ele achar que a festa era toda para ele. Então há a tentação às vezes do ego e da vaidade quando nós estamos a servir o Senhor. Os gritos, as palmas, os mantos espalhados pelo caminho. Se este animal tivesse a capacidade do pensamento humano, ele dizia: eu sou maior. Grande festa. Até se esquecia que quem ia com ele era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aquela celebração toda para ele. Essa era uma atitude normal. E nós muitas vezes enfrentamos essa tentação também. Por vezes esquecemos que o nosso papel não é ser o centro das atenções, mas ser um instrumento, o privilégio de ser um instrumento, um meio usado por Deus para que a glória final possa pertencer a Jesus Cristo. Por isto há uma realidade da humildade nesta missão. Este jumentinho, na verdade, era somente o meio pelo qual Jesus entraria em Jerusalém. Ele não teve tempo para pensar muito, para se encantar com a sua própria importância, mas simplesmente cumpriu o seu papel. Levar Jesus, nessa última semana, a entrar em Jerusalém, o centro do coração da humanidade, do mundo, não é? O centro religioso daquela altura. E este ato de humildade lembra-nos que na nossa caminhada com Deus nós somos chamados a reconhecer que todo o sucesso é fruto daquilo que Deus produz em nós e através de nós. É a manifestação do poder e da graça divina e não da nossa própria e única capacitação humana. Isto não invalida que nós possamos ter capacidades humanas, inteligência e sermos muito inteligentes, mas Deus usa isso para a sua glória. Este jumentinho poderia ter ficado iludido com a grandiosidade do cenário à sua volta. E nós às vezes podemos correr riscos de cair na armadilha, de pensar que nós somos o centro de todas as coisas. Quando no centro tem que estar Jesus. A história é toda de Jesus. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da tua vida. Ele é o centro de tudo. Nós apenas somos instrumentos que carregamos Jesus. Eu, quando era muito jovem, era tão egocêntrico que eu achava que a minha mãe, o meu pai e os meus amigos tinham sido colocados na minha vida para satisfazer todas as minhas necessidades. Pensem em alguém egocêntrico. Eu achava que todas as pessoas que viviam à minha volta só existiam para me fazer ser feliz. Por isso é que depois, quando eu comecei a compreender a vida, percebi que isso era tudo uma treta e que era um engano meu. E depois fui por caminhos muito maus. Porque eu achava que eu era o centro do universo. Eu não sei se tu às vezes achas que és o centro do universo. Se achas, estás errado. O centro de tudo é Jesus Cristo, como nós cantamos. Por isso não caias nunca no erro de pensar que tu és o centro de tudo. Isto é o quê? O microfone, certo? Para que é que ele existe? Ok. Para? Nos fazer ouvir. Pode ser também. É certo. Mas para ampliar, produzir a voz de alguém. Agora imaginem, vocês já viram alguém num concerto, assim, de um bom cantor, no fim do concerto, a tirar as roupas e bater palmas ao microfone? Se calhar, imaginem um concerto onde estão 20 mil pessoas ou 30. Se o homem não tivesse o microfone, quase ninguém o ia ouvir, não era? Escutar. Então, o microfone foi uma ferramenta útil para produzir a voz, ou para reproduzir ou expandir a voz daquele que estava a cantar. Mas ninguém bate palmas ao microfone, ninguém se lembra dele. Não é? Batemos palmas à pessoa que estava a cantar. Então, muitas vezes, nós estamos da mesma forma. A nossa função é amplificar
Cristo para o mundo. E as palmas têm que ser para Cristo. Nós apenas somos um meio de comunicação para levar Cristo até àqueles que estão à nossa volta, para refletir os seus ensinos, para agir de uma forma que os resultados possam dar glória a Deus, fazendo o papel que esse microfone faz, ou este está a fazer. Ainda que eu tenha uma voz forte, sem microfone, eu acho que toda a gente me conseguiu ouvir aqui. Mas não era a mesma coisa. Era mais difícil. Por isso, aprendamos a viver com humildade e discrição. Esta é uma lição também que eu aprendo no meio disto. Somos desafiados a manter uma postura de humildade, reconhecer as nossas limitações, perceber que nós somos o canal por qual Deus, através da sua capacitação nas nossas vidas, nos leva a carregar Cristo pelo mundo. E por último, quarto ponto, um jumentinho que quebra o anonimato. De anonimato é inesquecível. Talvez tu não vais ter muita... No fim, começaste por rir quando viste o jumentinho. E talvez no fim, tu não te lembres de muitas coisas que eu falei porque foram muita informação. Mas vais-te lembrar para o resto dos teus dias que há um jumentinho que é falado na Bíblia, com toda a certeza. Sabem? Como é que se chamava o jumentinho? Alguém sabe? Eu também não sei. Eu, quando trabalhei com vacas lá na quinta, punha nomes às vacas, não é? O jumentinho se calhar também tinha. Pois não se põe nome aos animais. Eu em casa tenho uma Kaila, uma Lola, um Dindim e um Benny. 4 gatos. Não tenho netos, não tenho gatos. Estou à espera dos netos. Já tens netos? Não, tenho gatos. Dá menos trabalho? Não sei se dá. Para mim dá mais. Os netos, os pais é que tinham que cuidar. Os gatos tinham que ser eu que os tenho que limpar. Então ninguém sabe o nome. No entanto, ele é inesquecível. Naquele dia o jumentinho era apenas um, estava ali preso, entre tantos. Não sabemos o nome, não sabemos a linhagem, não sabemos as conquistas, nem sabemos depois o que é que ele fez. Estava amarrado, fora do centro das atenções, sem prestígio, sem visibilidade. Mas bastou um momento. O momento de ter ido, não se ter revelado, não ter sido arisco, mas ter ido, obedecendo ao chamado, obedecendo à ordem de Deus, e esse momento com Jesus mudou tudo na vida deste animalzinho. Hoje estamos aqui a falar dele. Um improvável escolhido para carregar o Rei dos Reis. A sua natureza a sua história foi eternizada, porque a palavra diz que tudo passará, mas a palavra jamais passará. Por isso, onde o Evangelho for pregado e onde se falar desta passagem, hoje está-se a falar desta passagem talvez de outra maneira, em muitos lugares, a palavra jumentinho está a ser falada e ele está a ser recordado também. Não por quem ele era, mas por quem ele carregava. Então essa transformação nos faz ver que o que muda as nossas vidas não é o lugar onde estamos ou a fama que temos, mas quem está connosco. Quando carregamos Cristo nas nossas vidas, Ele tira-nos do anonimato espiritual e insere-nos em algo eterno, significativo e transformador. Quando tu obedeces a Cristo, não sabes nem o impacto que podes ter na vida e no reino de Deus. Quando falas de Cristo a alguém, e quando alguém vê Cristo na tua vida, tu podes estar a impactar a vida de alguém que vai ser um pregador, que vai ser usado para levar milhares de pessoas até Cristo. Quando nós obedecemos, nós podemos ter um impacto significativo e transformador para toda a eternidade. Porque cada vida que é transformada através de ti e através de mim, o impacto não é apenas para aqui, mas é para toda a eternidade. Uma vida transformada por Cristo é um impacto para toda a eternidade. Por isso este jumentinho foi usado por Deus desta forma. E o valor nunca está em nós, mas em quem levamos em nós. Ele tornou-se importante não por méritos próprios, mas por ser um instrumento da glória de Deus, para transportar a glória de Deus. E isso aponta para o ponto central do Evangelho. Nós não somos escolhidos porque somos especiais, mas tornámos-nos especiais porque fomos escolhidos. Há uma diferença grande. Eu não fui escolhido por Deus porque era melhor do que ninguém. Pelo contrário. Quase que diria como o apóstolo Paulo que eu era o menor de todos.
mas tu te tornas especial porque és escolhido por o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, obrigado. Deus não está à procura dos mais capacitados, famosos ou visíveis, mas Ele busca aqueles que estão disponíveis. Claro que se os famosos e capacitados estiverem disponíveis, glória a Deus, podem ter um impacto grande. Mas Deus procura pessoas disponíveis. Pessoas que estão disponíveis para ser usadas. Pessoas ordinary people. Pessoas comuns. Pessoas que dizem, eu quero servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A nossa missão nunca será ser reconhecidos, mas tornar Cristo conhecido através da nossa vida. Deus tem sempre para cada um de nós um chamado à disponibilidade. Quantas vezes tu te sentes pequeno, irrelevante, esquecido, fora do radar dos olhares humanos? Pensamos, ninguém sabe o meu nome. O meu trabalho não faz diferença nenhuma. Mas a história deste jumentinho faz-nos pensar que por mais anónimos ou acharmos que não podemos fazer uma diferença, nos ensina que sair do anonimato é estar disponível para aceitar a escolha divina. Estás tu disponível para aceitar a escolha divina? Para impactar a vida de outras pessoas, para que a sua vida mude, não só aqui, mas para toda a eternidade. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Deus sabe exatamente onde tu estás. Deus chama-te no tempo certo, na hora certa. O importante não é quantos estão a ver-nos, mas se estamos prontos para carregar Cristo, para que Ele possa brilhar através das nossas vidas. Deus usa os que estão disponíveis, não aqueles que se autopromovem. Deus usa aqueles que dizem no seu interior, eu estou disponível para servir. Nós vamos ter uma conferência missionária, como é que diz? Lembra-se? Eis-me aqui, envia o meu irmão. Não é? Não. Eis-me aqui, envia-me a mim, ou usa-me a mim, para que eu possa servir. Então, carregar a Cristo é o mais importante do que ser notado. Porque uma coisa tem sempre a ver com a outra. Quando tu carregas Cristo, as pessoas conhecem Cristo em ti. E tu és chamado a refletir e eu a glória de Deus, nunca a competir com ela. Você pode ser comum, mas estar envolvido em algo extraordinário. Este animalzinho era um animal comum, mais um burrinho, mais um jumentinho, mas a sua missão foi extraordinária. O mesmo vale para cada servo de Deus, para cada pessoa que se dispõe a servi-lo. Quando nós dizemos, sim, eis-me aqui, ao chamado de Cristo, nós saímos da zona do comum e entramos no propósito eterno de Deus. Por isso, meu querido, deixa-te usar por Deus. Assim como o jumentinho caminhou em Jerusalém a carregar o Salvador, também cada um de nós possa caminhar no mundo transportando Jesus, o Rei dos Reis, com humildade, fidelidade e propósito. Porque quando Cristo está na nossa vida, até o mais simples cego se torna parte de uma história eterna. Estamos a falar de vidas. Cada vida impactada pela minha vida tem uma história eterna com Jesus Cristo para sempre. Termino com algumas perguntas de reflexão. Estamos prontos para servir a Deus, mesmo quando nos sentimos pequenos e incapazes? Talvez te sintas assim hoje. E Deus está-te a dizer, não se trata da tua capacidade, trata-se do meu poder em ti. Sou eu que vou estar contigo. Resistimos nós ao chamado de Deus ou submetemos-nos a Ele com humildade? Talvez estejas a sentir o chamado de Deus. Talvez estejas a ser desafiado por fazer coisas na igreja ou fora da igreja para Jesus Cristo. Estás a resistir? Ou estás a ter a humildade de submeter a Jesus Cristo para que Ele possa usar a tua vida? E a terceira pergunta, temos buscado a glória para nós mesmos ou estamos focados em exaltar Cristo? Porque o centro de tudo é Jesus Cristo. O centro da nossa vida, o centro do nosso ministério, o centro da nossa família, o centro da nossa igreja, do nosso trabalho, tudo por Ele e para Ele, conforme Paulo falava aos Romanos. Por isso, que possamos ser como este jumentinho da história, instrumentos simples,
mas essenciais para o reino de Deus. Eu quero ser um jumentilho de Jesus. Não sei se tu queres, mas eu quero ser. Eu quero levar Cristo, eu quero transportar Cristo, eu quero que Cristo use a minha vida para que a sua glória seja conhecida aos homens. Amém?